Fala galerinha, beleza? Então, na continuação das nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos: conjuntos numéricos, racionais, dízimas periódicas, representação geométrica ao posto, módulo inverso dos números racionais. Então, vamos nessa, que apesar de ser extenso, não é complicado, tá bom? Pessoal, lembra que o conjunto dos números inteiros são aqueles números que até estava falando, né? Ele literalmente está inteiro, né? E você pode fazer várias operações com os números inteiros, multiplicar, subtrair, adicionar, e o resultado sempre vai ser um número inteiro. Agora, quando você fizer isso com a divisão, nem sempre a divisão vai dar um número inteiro. Por exemplo, eu tenho dois números inteiros aqui, ó, o menos 12 e o mais 4. Menos 12 dividido por mais 4 dá menos 3. Beleza, ele pertence ao conjunto dos inteiros. Mas se eu fizer o oposto, ó, 4 dividido por menos 12, já não vai dar um número inteiro. Então, quando eu tenho uma divisão que não dá um número inteiro, nós estamos entrando dentro do conjunto dos números racionais. E eles representam pela letra Q, representados pela letra Q. Acredito que seja de quociente, tá bom? E a maior característica dos números racionais é justamente a divisão. E essa divisão é uma fração. Toda fração é uma divisão. Então, quando o número aparece desse jeito aqui, pessoal, desse jeito, onde tem esses dois pontos indicam que é uma divisão. Às vezes podemos encontrar desse jeito também, ó, que também é uma divisão. Tudo bem? E também, de uma forma bem antiga, podemos encontrar desse jeito, ó, também é uma divisão. Tá certo? Então, a fração ela é representada nesse formato. O P seria o numerador, o Q o denominador. O conjunto seria o conjunto dos racionais, é a fração, tal que o P pertence aos inteiros, ou seja, esse P aqui, ó, é um número inteiro, e o Q, que é o denominador, ele também é um número inteiro, só que tem essa característica aqui. Ó. O que acontece quando a gente tem esse asterisco? Isso aí, não pode ser zero, ou seja, o Q não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Isso é condição de existência. Ficou bem feio, né? Coordenação motora do professor é zero aqui. Então, pessoal, o que, para existir uma fração, isso daqui não pode ser igual a zero. Então, qualquer atividade, qualquer exercício que você fizer e acontecer isso, ó, dividido por zero, não existe. É condição de existência. Você pode até ter o contrário. 0 dividido por 2. Imagina que você tem, você está com fome e tem zero dinheiro para dividir com duas pessoas. Beleza. Agora você tem R$ 2 para dividir com ninguém. Isso é impossível, tá bom? Essa representação dos conjuntos, ó, o conjunto dos números naturais está dentro dos inteiros, o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Isso significa que ó, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, e o conjunto dos inteiros está contido nos racionais. Eu posso dizer também que o conjunto dos naturais está contido dentro dos racionais, até porque ele está dentro de qualquer forma. Os subconjuntos, pessoal, é muito parecido com os inteiros. Ó. Quando eu tenho o asteriscozinho, significa que são os racionais não nulos, ou seja, o zero está fora. Quando eu tenho o sinal positivo, significa que nenhum dos elementos pode ser negativo. Todos eles precisam ser positivos. Quando eu tenho aqui a simbologia ó, do asteriscozinho, além de todos serem positivos, não pode ter zero. Aí eu tenho o oposto também. Ó. Quando eu tenho um sinal negativo, significa que eles não podem ser positivos, tem que ser só os números negativos. E temos a outra característicazinha. Ó, tá aqui, ó, que é o asterisco, ou seja, são todos os racionais negativos, mas sem contar com zero. Tranquilo? Então vamos para a próxima aqui, ó. A próxima é a dízima periódica. A dízima periódica ela acontece
quando a gente vai dividir a fração, né? Efetivamente vamos dividir a fração, e após a vírgula nós temos um número que vai se repetindo indefinidamente, infinitamente, ok? Esse número que se repete, que está se repetindo, é a parte periódica. Em alguns locais a gente pode até ver alguma leitura como sendo chamado de periódico. Então seria a parte que se repete. Então aqui eu tenho no caso 2/3, que dividido por 3 no caso, né, vai dar 0,6666 infinitamente. Para a gente não ter que ficar escrevendo várias vezes esse número, nós podemos usar esse traço aqui em cima. O traço em cima do número que se repete representa justamente isso. Estou falando que esse número que tem o tracinho em cima, ele é uma dízima que se repete, tá bom? Olha aqui embaixo, só para a gente comparar com esses dois. Ó. Percebam que na parte após a vírgula, eu tenho 5 e eu tenho o número 30, ó, que começou a se repetir. A dízima periódica aqui é 30, 30, 30, 30, 30, 30 e assim por diante. O 5 ele é decimal, mas não é periódico. É somente o 30, porque ele se repete todo o tempo. Ó, 30, 30, vai aparecer 30 de novo e assim por diante. Ou seja, o traço vai ficar em cima do 3 e do 0. Professor, e por que não pega o 5? De novo, não pega o 5 porque ele não se repete. Ele aparece apenas uma vez. Já o 30, ele aparece indefinidamente. Tudo bem, pessoal? Então percebam como não é tão complicado da gente compreender essa parte, tá certo? Vamos andar mais um pouquinho. Aí nós vamos falar agora da representação geométrica dos números racionais. A representação geométrica nada mais é do que colocar esses números numa reta, ok? Como nós já havíamos falado anteriormente. E como é que eu coloco uma fração nessa reta? Pessoal, não tem para onde correr, tem que dividir essa fração. Por exemplo, menos 5 sobre 2. Se ficar difícil de entender isso daqui, ó, você tem R$5, vai dividir para 2 pessoas. Vai dar o quê? 2,50, né? 2,5. Então, o fato dele ser negativo significa que ele está à esquerda do zero. Então, eu vou procurar até o número 2,5. Aqui é o 2, aqui é o 3. A metade é o 2,5. Então, 5 sobre 2 vai estar aqui nesse meio aqui, ó. Tá certo? A mesma coisa acontece com cada um dos elementos. Nós temos que fazer a divisão e procurar dentro da reta e fazer a marcação. Tá certo? Percebam que não é complicado, pessoal. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, já estudaram isso, então aqui essa revisão é uma brincadeira, tá bom? Vamos falar agora do oposto. Oposto, pessoal, a mesma coisa que nós falamos lá dos inteiros. É quando eu somo os dois números e nessa soma dá zero, tá bom? São os números simétricos. Então, se eu tenho menos 3/4, qual é o oposto de menos 3/4? É o 3/4 positivo. Se eu tivesse 1 sobre 2 positivo, qual seria o oposto de 1 sobre 2? Menos 1 sobre 2. É a mesma coisa, pessoal. Então, não batam cabeça. Não fiquem preocupados com os nomes, porque é a mesma coisa. Ó, informação sobre o módulo. O que eu falei sobre o módulo? O módulo é pegar um número negativo, botar dentro do módulo e sair positivo. Então, se eu pego menos 7 sobre 8, o módulo de menos 7 sobre 8, o resultado vai dar 7 sobre 8. Se eu pego o módulo de 7 sobre 8, o resultado é 7 sobre 8. Percebam que é a mesma coisa dos números inteiros, é a mesma característica. Aqui o inverso, pessoal. O inverso. Aqui eu tenho outros exemplos de oposto e de módulo. O que é o inverso, pessoal? Seria você fazer o produto entre os dois números e o resultado ser igual a 1. Ou, para ficar mais fácil, você inverte a fração. Por exemplo, aqui embaixo, ó, eu tenho uma fração 5, vai ficar meio feinho, tá, pessoal? Vocês me desculpem. Temos 5 sobre 6. Então, o que é o inverso? É você fazer o oposto, ó. Quer dizer, não é o oposto, né? É o inverso. O 5 vem para baixo e o 6 vai para cima. Eu inverti
a minha fração. Isso é o inverso. Ó, esse aqui é bem interessante. Ó. Quando eu tenho 1 sobre 2, ó, 1 sobre 2, o inverso de 1 sobre 2 é o quê? 2 sobre 1. Mas quando a divisão é por 1, a gente não precisa representar, não precisa colocar desse jeito aqui. Ó. Então, se eu tivesse, por exemplo, o número 3, qual seria o inverso de 3? Lembra que embaixo nós temos um 1, então seria 1/3, tá bom? Isso não importa se ele é positivo ou se é negativo, o inverso é a mesma coisa. Você apenas inverte, denominador sobe, numerador desce e mantém o sinal, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Às vezes a gente acaba se confundindo, mas dá uma olhadinha novamente na aula e qualquer dúvida, manda uma mensagem para nós que a gente responde, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.